Olá pessoal, hoje é nosso quarto episódio do Cavalcast e hoje vamos falar sobre exames complementares, tudo que a gente pode pedir, né, para investigação da disfunção erétil. Então é um tema bacana. Eu tenho um vídeo no YouTube que esse é o impressionante, esse é o que tem mais visualização. Justamente sobre esse tema, né? Hoje acho que está com 6 milhões de visualizações. E o objetivo desse vídeo é melhorar isso aí e discutir quais, ponto a ponto, são os exames para investigação da causa. A gente recebe aqui no Instituto muito paciente querendo realmente ir a fundo, descobrir por que aconteceu isso, qual a causa e se é uma causa reversível, né? Principalmente isso, porque aí a gente busca a cura do problema. Ou se é uma causa mais degenerativa, ou se fez todos os exames e não apareceu nada. Então a gente vai discutir a fundo isso aí. Vamos todo mundo aí se reapresentar, quem não está acompanhando desde o começo. Vamos lá. Olá. E aí, pessoal, meu nome é Leonardo Monteiro, eu sou urologista e andrologista aqui do Instituto. E aí vamos começar mais o quarto episódio. Tenho certeza que vocês vão gostar do conteúdo aqui que a doutora Bianca apresentou com todo carinho aí para vocês. Preparou aí tudo. Oi, pessoal, tudo bem? É um prazer estar de volta nesse podcast. Espero que vocês gostem dos meus slides. Vou admitir que não tá de alta performance, mas eu me esforcei. Bom, pessoal, prazer de novo com vocês, espectadores, ouvintes. Meu nome é Gustavo, também urologista aqui no Instituto. Beleza. Então, vamos lá, vamos começar. Começar pelo que interessa. Vai lá, Bianca. É já o quarto episódio que falamos sobre disfunção erétil, mas assim, só para frisar que realmente é um tema muito relevante, né? Afeta até eu acredito, de 20% dos homens a partir dos 20 anos. E com o passar dos anos, essa estatística vai aumentando, né? Então, com 40 anos já são... Em torno de 40%. É uma regrinha fácil para a gente decorar isso aí, né? Isso aí varia de trabalho para trabalho, esse percentual, né? Mas é em torno de 40 a 50 anos, 40%, 50 a 60 anos, 50%, acima de 60 anos e aí vai. A década é o percentual. Então, com 70 anos, 70% e daí vai. É uma maneira rápida aí da gente decorar aí o percentual. Então, por isso que a gente está falando tanto sobre isso. Exatamente. Então, é uma parcela importante aí dos homens. O paciente que tem um problema de disfunção erétil, ele tem uma jornada, né? E acredito que esses pacientes ficam, às vezes, muito tempo sofrendo com o problema, até de fato vir a procurar o médico. E é interessante também que aí alguns pacientes vão lá, decidem procurar um profissional mais próximo, às vezes vão num profissional por indicação. Aí vai ter dois perfis. Vai ter aquele que vai lá e, fui lá, o médico nem pediu exame nenhum e me passou uma tadalafila. Mas por que eu tô com disfunção? Então, esse é ou outro perfil vai lá e às vezes o médico vai lá e realmente vai querer investigar e o paciente vai, mas doutor, por que tanto exame? Por que exame de sangue? Por que esse ultrassom? Eu não quero fazer tudo isso, só quero melhorar do meu problema. Então, esse podcast é para vocês. É para vocês que se identificarem com com esse perfis que eu tô falando aqui. Então, como que é uma consulta em andrologia, né? Como é que é uma consulta, como que vai ser a sua experiência? Primeiro, a gente vai ter uma anamnese, a gente vai conversar com o paciente, tentar entender um pouco a história dele. Nisso, como é uma queixa sexual, vamos falar sobre a história sexual do paciente. Desde quando começou do nada, ou isso vem progredindo? Como é que foram as primeiras relações? Como que é a ereção? Tudo isso é muito importante pra gente. Aí, exame físico. E, por fim, os exames complementares. E é nos exames complementares que a gente vai se ater nessa apresentação e nesse podcast. Só um parêntese aqui para vocês saberem. Eu converso toda vez que eu atendo um paciente aqui, eu falo para ele, olha, qual a arma mais importante, né, que a gente tem para diagnóstico
da disfunção erétil. E a arma mais importante que a gente consegue fechar 80% dos diagnósticos, mais ou menos, é a história clínica bem feita. Então, é a gente tirar um tempo realmente para poder conversar com o paciente, ir a fundo na história dele, ver ereção matinal, ver a masturbação, ver os históricos de relacionamento, ver a questão de uso de medicação, né? Então, tudo isso é importantíssimo para a gente entender, né? Ver se tem desejo sexual, tempo ejaculatório, as experiências prévias, o ambiente que ele está inserido, onde o trabalho. Então, tudo isso é fundamental para a gente fechar um diagnóstico, comorbidades, tudo. Então, 80% é isso. Agora, esses 20% são super importantes, que aí são os exames complementares, que é isso que a gente vai começar aqui. Vamos lá. E é interessante que tem vários perfis. Vai ter o paciente que já vem e ele já é mais à vontade, ele quer contar a sua história. Agora tem o paciente que já é mais calado, que não vai querer falar nada, né? Já chega mais constrangido. E às vezes a primeira palavra que o paciente te fala é: doutor, é constrangedor o que eu vou te falar, né? Então, eu acredito que é importante a gente falar sobre isso, porque os pacientes, até chegar até a gente, muitas vezes enfrentam muitas coisas, enfrentam barreiras. E também o especialista que trata com isso tem que lidar com esses diferentes perfis e respeitar os dois, né? Então, escutar quem tem muito para falar e também investigar e perguntar os pacientes que realmente ficam mais na retranca ali, né? Ficam mais na defensiva, inibido. Então, aí você pergunta. O outro que gosta mais de falar, você escuta. Então, você tem que... Se dança frevo, é frevo. Se é valsa, né? Então, é isso. Vamos lá. Vamos passar para complementar. Né? E, por incrível que pareça, tem homem que gosta de falar, né? Tem. Apesar tem de todos os tipos. Aí, esse slide é falando sobre as causas da disfunção erétil. E é nessas causas que a gente vai investigar, né? Tipo... quando a gente está investigando algo, a gente quer descobrir a causa de algo. Então, assim, tem causa arterial, neurológica, hormonal, cavernosa, né? E vamos notar que também não está ali, mas, assim, tem causas anatômicas também. E tem a parte psicológica. A parte psicológica está encostando em todas as causas. Então, a parte psicológica vai estar interferindo também. Muito difícil ter um paciente que tem uma disfunção erétil arterial ou neurológica, hormonal, e que não tenha um fundo psicológico também, né? As causas estão todas interligadas, né? Lembrando que a gente sempre vê o paciente como um todo. Então, na hora da investigação com os exames complementares, a gente segmenta para ficar mais fácil a gente identificar o problema, mas o paciente é sempre como um todo, e todas as áreas são diretamente relacionadas, né? Então, para a coisa dar certo, tem que criar um contexto onde tudo se encaixa e tudo dá certo para o paciente ficar satisfeito, né? Mas na hora de investigação, a segmentação é interessante para a gente fazer o diagnóstico preciso do que está acontecendo, né? Tá aí a nossa ciência, né? Tentar identificar o que mais vai pesar no paciente, né? Eles têm muitas causas, né? Multifatorial, mas é aqui a gente que tem que detectar qual que vai pesar mais nesse paciente, né? Qual que é mais importante, qual que é a causa primária, qual é a secundária, o que veio primeiro, o que veio depois. Exatamente. Essa questão de quem veio primeiro, se o paciente primeiro por um problema psicológico começou a perder ereção e daí entrou na questão de frequência urinária, ó. Frequência sexual mais baixa, e aí ele começa a se esconder, e depois, com o tempo, com aquele vídeo que a gente tem do desuso, aí começa realmente algumas alterações orgânicas, né? Ou o que é mais frequente é o paciente que tem algum problema orgânico, a ereção é fraca, a ereção está começando a ficar com disfunção erétil, começou a perder, e daí ele entra com um mecanismo psicogênico por cima disso, né? Então eu falo para o paciente, todo paciente tem um componente psicogênico. Agora,
vamos ver se ele é primário ou secundário. E não é porque tem um componente psicogênico que não tem tratamento, a gente não consegue resolver, nada disso, né? Então aquela coisa, é psicogênico, toma um remédio e vai embora. É uma coisa que a gente não faz, tem que evitar e realmente tem que investigar todos os padrões. Outra coisa interessante nesse slide é o seguinte, você pode ter mais de uma causa, né? E tem vários pacientes que têm causa hormonal, junto com vascular, junto com cavernosa, junto com geométrica e ainda psicológica. Então, assim, é uma junção de todas, né? Acho que a maioria dos pacientes são assim, né? Não a maioria, mas os mais graves, né? Os mais graves? Os mais graves, né? Tem essa junção de coisas. A maioria, essa é uma questão interessante, né? Então, vai ter urologista que advoga que a maioria é psicogênico. E vai ter urologista que advoga que a maioria é vascular. A melhor resposta é depende. Depende que idade a gente está falando, que faixa etária a gente está falando. É bem importante. Né? Então, a faixa etária é fundamental. Agora, se a gente está falando de mais jovens, com certeza a causa psicogênica ganha. Só que não é porque a causa psicogênica é mais frequente em jovem que a gente não tem que investigar a causa orgânica e não exista jovens com disfunção orgânica grave. Sim. Né? Então, isso é importante. E outra coisa também importante se a gente está falando de uma faixa etária mais idosa, eles têm um componente orgânico, que às vezes é inicial, e eles colocam também um psicogênico grande em cima disso. Então, vai vir uma bola de neve. Vira uma bola de neve. Depende da faixa etária essa frequência. Se a gente for falar de uma frequência acima dos 40 anos, na minha opinião, a causa vascular, né? A causa vascular e cavernosa são a principal etiologia de disfunção erétil, né? Abaixo dos 40, a principal é psicogênica. Boa. Então, é isso. Vamos lá, Bia. Aí, assim, a gente escuta toda semana várias histórias, né, dos pacientes que às vezes começam a ter uma disfunção erétil, por exemplo, vascular, mas está no começo da disfunção erétil vascular. E eu acho que a parte psicogênica é como se fosse a pá de cal ali, porque o cara tá lá, ainda estaria funcionando, mas de tantas vezes que ele vai frustrando, quando ele vai ter a relação, ele fica assim, será que eu vou falhar? Será que vai dar certo? Aquele momento que era para ser um momento de relaxamento e de prazer acaba sendo um momento de preocupação e acaba não acontecendo e piorando a situação. Então vamos falar dos exames laboratoriais, né, que são os exames mais simples, os primeiros que a gente vai pedir. Um exame de sangue simples. Só voltando lá, eu acho que fármacos, eu não sei se falaram lá, das causas, né, fármacos e doença sistêmica. Mas pode passar. Então, vamos pedir aquele famoso exame de sangue, né? No exame de sangue, vamos pedir um hemograma, né? E o Dr. Marco até tem uma história de um hemograma que ele pediu recentemente e teve um achado inesperado. Exatamente. A gente vai pontuar Um um por um aqui. E esse caso do hemograma, até fiz um story dele, porque foi um paciente que veio por disfunção erétil, o homem vai pro médico, às vezes só quando realmente está com problema, e a parte da ereção é um bom motivo para isso, é um problema importante para a maioria de nós. E quando eu pedi os exames para investigação, a gente descobriu uma leucemia, né? Uma alteração grave nas células brancas, né? Nos leucócitos, e realmente era bem sugestivo. A gente encaminhou para a hematologia porque o paciente estava cansado, o paciente estava um pouco indisposto, estava com a libido baixa, estava com ereção ruim. Então, a pessoa se não presta atenção no exame básico, no exame inicial, no exame, né, realmente que muita gente até não dá valor, você deixa de pegar, por exemplo, um diagnóstico desse, que um diagnóstico precoce pode salvar a vida realmente do indivíduo, entrar com a quimioterapia. Outra coisa frequente também, às vezes, a anemia, né? Então, a anemia altera a parte hemodinâmica do homem, e o pênis enche de sangue, fica duro porque enche de sangue, né, forte e tal, troca de oxigênio no tecido, a oxigenação tecidual fica prejudicada. Então, a anemia é um fator também importante que, de vez em quando, a gente
descobre aqui, né? E ele abre o quadro com a disfunção erétil. Também, assim, o homem vai no médico por disfunção erétil. A gente já sabe que os homens já não vão muito ao médico. Já é uma boa oportunidade de fazer uma investigação e fazer um check-up, né? Sim. Uma glicemia de jejum. A diabetes é uma grande inimiga da disfunção da ereção, porque uma diabetes vai ter vai afetar tanto a parte hormonal como a parte vascular do paciente e parte neuropática, né? Vai fazer lesões de nervos periféricos e a gente vê aqui pacientes muito graves, com disfunção erétil muito grave por conta da diabetes. A diabetes merece um capítulo à parte para a gente comentar. Inclusive, além disso, tem também a associação de diabetes com hipogonadismo, que é a testosterona baixa, que também vai afetar a ereção. Então, assim, ela é como se fosse a arqui-inimiga da ereção. Assim, ela atrapalha por diversos mecanismos, né? E a glicemia de jejum é uma maneira é um teste bem sensível para a gente fazer o diagnóstico, né? Lembrar que diabetes descontrolada, né? Exatamente. É isso que eu ia falar agora, o Gustavo lembrou bem, porque às vezes tem paciente aqui que aparece com a glicose de 103, né? E fica desesperado, né? Exatamente. Então, assim, a glicose é o normal, né? Até 99. O diagnóstico da diabetes, as duas glicemias acima de 126, né? E o paciente às vezes está com 103, 105, uma vez ali, então, e está com uma disfunção grave, não é a causa, né? Não é a causa, mas é um alerta só, né? Às vezes tem um paciente jovem, né, com glicemia de diabetes tipo 1, né? E vai falar que vai ter disfunção erétil. Mentira, né? Se ele controla direitinho, se ele tem um bom controle glicêmico, faz isso no tratamento adequado. Diminui a chance, né? Exatamente. Tem que fazer um controle bem. Quem é diabético tem que fazer um controle muito bom, muito rigoroso. Principalmente os diabéticos tipo 1 tem que realmente tomar bastante cuidado. E uma coisa interessante na glicemia. Se você tiver com a glicemia de mais de 250, 250, é muito difícil algum tratamento funcionar. Então, pode tomar sildenafila, tadalafila, que é o Viagra, Levitra, até injeção. Os injetáveis, né? Também tem uma eficiência pior. Paciente que fica aí direto rodando com glicemia maior que 200, né, 200 a 250, é muito provável que os comprimidos para ereção não funcionem. Perfil lipídico também é importante por aterosclerose, lesão endotelial, né? Vai ser uma causa vascular importante, então o paciente vai ser submetido a colesterol total, HDL, LDL, triglicerídeos. Testosterona total, que é o principal hormônio masculino. Então, a gente vai pedir, é indicado pedir para todo homem com disfunção erétil a testosterona. Exames da tireoide também pode afetar a função erétil, principalmente o hipertireoidismo. Ureia e creatinina, uma disfunção renal. A função, um paciente com doença renal crônica vai ter muitos fatores de risco que vão ser os mesmos da disfunção erétil, né? A pressão alta, por exemplo, faz disfunção endotelial, também afeta o rim. A diabetes também vai afetar a função renal. E tem já muitos trabalhos que mostram que os pacientes que têm disfunção renal vão ter mais chance de ter disfunção erétil. Até porque a parte hormonal fica diferente nos pacientes por conta da disfunção renal, então a gente acaba pedindo esse exame também. Exatamente. E nesse caso, às vezes o paciente chega para a nossa avaliação aqui e a disfunção erétil é só a ponta do iceberg. Quando, após a avaliação com os exames complementares, a gente vê que às vezes o buraco é mais embaixo. Então, é por isso que é importante toda essa avaliação aí, porque a saúde tem que ser em primeiro lugar, né? E às vezes a disfunção erétil é só um indicativo de algo mais grave que está acontecendo e o paciente às vezes não sabe, ou porque não procurou assistência antes, ou por outra razão, mas é importante também essa avaliação holística aí do paciente. Volta né? naquela frase que a gente comentou nos episódios passados, né? A disfunção erétil às vezes é um sintoma e não uma doença, né? É o sintoma que o paciente vem aqui procurar a gente. E uma boa função erétil é um marcador de saúde, né?
Sim. E a importância do urologista nesse caso é que muitas vezes o paciente não vai no médico, mas o que vai pegar no calo e vai fazer ele ir no médico é a disfunção erétil. E a homocisteína. Tentando também, tem vários estudos que associam a disfunção erétil a uma homocisteína elevada, né? Que a homocisteína também vai estar relacionada com disfunções endoteliais, risco aumentado de tromboembolismos. Então, a gente acaba dosando a homocisteína. Vamos lá. Volta lá no slide, por favor. Bom, então, assim, só resumindo aqui esse slide de exames laboratoriais, né, exames de sangue, vou complementar só algumas coisas que tem aqui. Então, hemograma, ok. Glicemia de jejum, a gente pede também hemoglobina glicada, né, que reflete a glicose nos últimos 2 meses. Então, é um exame mais específico para isso. O perfil lipídico completo, ok. Testosterona total, muitas vezes engana a gente, né? Você tem que avaliar, às vezes, também o SHBG, que é a globulina ligadora de hormônio sexual, porque ele inativa, às vezes, muita da testosterona. Então, paciente que tem, às vezes, 350, 380, perto de 400, mas tem um SHBG muito alto, a testosterona livre, né, a fração livre, que é a fração ativa, ela tá baixa, né? E daí pode passar batido e você pode não fazer uma reposição hormonal devido aos níveis, entre aspas, normais da testosterona. Então, testosterona total, livre, SHBG, estradiol, né? Às vezes a gente tem que tomar cuidado na relação da testosterona com o estradiol. Também tem que tomar cuidado com assim, tem que avaliar a prolactina, né? O LH, que é o hormônio luteinizante, o FSH, que é o hormônio, exatamente, que é o hormônio folículo estimulante, porque a gente vai investigar da onde vem, no protocolo, na diretriz, o que é que fala? Pede a testosterona. Se a testosterona estiver alterada, aí você pede os outros, né? Só que, às vezes, na prática clínica, a gente já pede todos, né? A gente já pede o FSH, o LH, o estradiol. O perfil hormonal completo, né? Então, só complementando, porque só a testosterona total pode enganar. E do resto, ok, exames da tireoide, função renal, homocisteína, né? Então, isso aí tudo tranquilo. Que, na verdade, agora eu vou falar da avaliação vascular, neurológica, e depois vem a parte só da avaliação hormonal. Tá. Mas aí a gente pode até, já tá falado, gente. Já fez a introdução aí dos próximos Já tá falado. minutos. O meu chefe ficou nervoso que eu esqueci da testosterona livre. Ele já pensou ali, não tá aprendendo nada essa menina. Então, exames para avaliação vascular, né? Aí aqui até tem uma ilustração numa artéria entupida, né? E aqui são uns exemplos de exames que a gente pede para uma avaliação vascular. O principal deles é o ultrassom Doppler peniano com teste de ereção, até por ser um exame mais, em comparação com alguns dos outros que vão ter ali, mais, digamos, até simples, né? Não, o mais simples vai ser o teste de ereção fármaco-induzida, mas é um exame que responde muito bem muitos questionamentos e dá muitas informações da parte vascular do paciente. E os outros que eu vou citar são exames que a gente pede muito menos, apenas com uma indicação muito precisa, e muitos deles já são até obsoletos, como a cavernosometria, cavernosografia, é um exame que a gente não se vê mais e não pede mais, porque os outros, o ultrassom já nos dá bastante dado nesse sentido. Na época da faculdade, aula de urologia, já não pedia mais, então. Ficou para a história, né? Aqui, então, teste de ereção fármaco-induzida. Só volta um pouquinho na avaliação vascular. Bom, só comentando, né? A cavernosometria, né? E aí a cavernosografia, né, com infusão dinâmica, o que é, né? É uma busca, né, do diagnóstico do escape venoso, da fuga venosa, né? Então, qual é o princípio?
O princípio é o seguinte, aplica-se contraste, né, no pênis, no tecido cavernoso, e daí você vai fazendo o exame radiológico para ver aonde, né, qual é o primeiro local que drena, se tem algum vaso que drena realmente ali o contraste, né? E dali falava, não, aquela veia ali é culpada, né? Aquele local é o culpado. Então já se fazia cirurgias, né? Cirurgias para ligadura de veias, cirurgias para ligadura da crura, né? Da raiz do pênis, para não ter a fuga venosa, né? Mas a gente viu que isso não tem melhora, não tem eficiência, vai submeter o paciente a um tratamento invasivo sem muita benefício para ele, tá? Então, esse exame tinha até um médico aqui em São Paulo que fazia bastante, né? Uns anos atrás ele fazia bastante. Eu já recebi aqui no Instituto vários exames desses, né? Mas a gente pega o exame e, assim, não vai mudar nada na conduta. O paciente submeteu um puto exame caro, um exame, né, mais complexo, né? Invasivo e bom, no fim das contas não vai somar nada, adicionar nenhuma informação e nem a gente vai mudar a conduta. Então, não está indicado mais esse exame. Apesar da ideia ser boa, né? A ideia é boa, mas não acho que tenha benefício dele, né? E o resto, a arteriografia, para quem não sabe, olha, é igual o coração, né? Poxa, se a artéria do coração está começando a entupir, né, a obstruir, o que é que o cardiologista faz? Faz um cateterismo. Eu acho que todo mundo, né, já teve algum parente, algum amigo que foi submetido a um cateterismo. E daí ele coloca um stent, né, umas molinhas ali, uns expansores para poder abrir. Isso no pênis não funciona muito bem. Por quê? A artéria do pênis é mais fina, né? Tem 1 milímetro, a da coronária tem 3 a 4. E ela tem uma particularidade anatômica que eu acho que dificultaria muito mais além disso. Alguém pode falar isso aí? Ela é espiralada. Exatamente. Tava guardando, né? Tava no bolso aqui. Tava aqui, tipo... Me pergunta. Então, Mas assim, também... ela é espiralada, porque o pênis, ele tem essa propriedade. Às vezes ele triplica de tamanho, né? Quadruplica de tamanho. Nossa, quadruplica. Polêmico. É polêmico. Acho que tem que cortar essa parte. A Bianca nunca viu um pênis quadruplica. Ainda bem. Mas isso aí depende da elastina. Mas a brincadeira à parte, geralmente triplica. Duas a três, né? 2 a 3, né? É o livro. O resto, quem faz mais ou menos, isso aí é fora da curva, né? Então, vamos lá. Arteriografia, angiografia. E também agora, só uma curiosidade, as pessoas podem estar perguntando assim, nossa, mas por que se tem um problema vascular no pênis lá, por que não faz uma revascularização peniana, né? Que você comentou, né? Tem a artéria espiralada, mas muitas vezes o problema vascular, na maioria das vezes, o negócio é do endotélio, né? E do endotélio lá dos corpos cavernosos, que são muito fininhos, então não é tão simples assim, né? Todo aquele endotélio tá doente, então não adiantaria a gente ir lá, assim, quando é um paciente que tem uma obstrução de ilíacas, você desobstruir, aumentar o fluxo? Sim. Ninguém sabe o que é ilíacas. Das artérias pélvicas que descem e vão dar o ramo da pudenda, que vai irrigar o pênis, você ir lá e desobstruir, se tem uma obstrução, o vascular vai lá e desobstrui, vai ter mais fluxo, vai ter uma melhora. Mas a questão é a parte endotelial mesmo, que é muito mais fina. Endotelial o interior por dentro, né, é a parte interna das artérias, né? Então, essa parte interna é que realmente ela comanda, né? Ela solta algumas substânciazinhas, né? Então, toda a questão de perfusão, né, está relacionada a esses distúrbios da parede interna do vaso, principalmente. Então, é isso que a doutora Bianca está falando, assim, que não é uma coisa, às vezes,
puramente mecânica, né? Puramente mecânica. Então, vamos lá. Vamos lá, o teste de ereção fármaco-induzida, então, é um teste que vai avaliar a parte vascular. Se o teste vier positivo, vai se pressupor que a parte vascular está tudo bem, né? E que o problema do paciente pode ser neurológico, ou psicogênico, ou hormonal. E a resposta do paciente à medicação intracavernosa, né? Então, a base, o fundamento do teste é quão responsivo é o paciente quando ele é submetido à injeção intracavernosa. Então, ele pode ter uma resposta muito boa, e aí a gente vai avaliar o grau de rigidez, né? Ou ele pode ter uma resposta ruim, mas na maioria dos casos a subdose é a principal causa, né? Então, se vai aumentando a dose, vai aumentando a resposta. É uma medicação que ela é dose dependente, né? Ou pode ser que você vai subindo a dose e aí mesmo com dose máxima o paciente não responde, né? Essa é o fundamento base do teste de ereção, né? Eu vou falar aqui, deixar esse negócio menos sério, né? Eu sou fã desse teste de ereção aqui, viu? A maioria dos pacientes vem aqui cabisbaixo, né? Pô, não tem mais jeito, faz 2, 3 anos que não tem uma ereção, e a gente vê que um paciente tem potencial de responder ainda à medicação vasodilatadora. Aí você faz o teste de ereção, em 15 minutos você muda a vida do paciente. O cara te abraça, né? O cara vê que tem ereção, vê que tem jeito, vê que dá pra funcionar ainda, e vem aqui te abraçando, te beijando, querendo ligar pra esposa. E eu acho que eu sou o maior fã desse teste de ereção aí. Não, é isso aí. O Verdade, verdade. Não, mas assim, muito paciente fica, poxa, mas como é que vai testar a ereção e tal? Como é que não é? O teste de ereção, ele é um teste clínico, né? Não precisa de máquina, não precisa de tomografia, de ressonância, de nada. É uma injeção no pênis. E a gente testa isso, né? Principalmente quando o paciente não responde à medicação oral, né? Então, assim, não é todo paciente que chega aqui que a gente vai fazer um teste de ereção. O teste de ereção é para o paciente que chega com problema, passou, pelo menos já tomou algum comprimido e falou, olha, tomei um comprimido para ereção ou já fez um tratamento e não teve uma resposta adequada. Aí daí a gente pede esse teste. Para quê? Para ver se realmente... aí eu falo, poxa, isso aí vai ver o quê? Vai principalmente classificar o paciente, né? Entre um paciente mais grave e um paciente mais leve. Se o teste... Essa é uma pergunta interessante, né? A gente falou, poxa, vai diferenciar entre psicológico de orgânico? Pode, mas não necessariamente. Exatamente. Né? Pode, mas não necessariamente. Um paciente com disfunção erétil orgânica pode, quando testar, fazer o teste de ereção, quer dizer, aplicar uma medicação vasodilatadora e avaliar. O paciente vai lá, fica numa salinha. Como é feito? A gente vai na salinha, aplica uma medicação vasodilatadora. A dose é super importante. Então, assim, é diferente você fazer um teste de ereção, às vezes, com um não especialista do que com um especialista. Então, depende muito do julgamento do médico quando for feita a entrevista. Então, isso é o ponto mais importante. A sensibilidade do teste de ereção depende muito realmente do bom senso e do conhecimento da interpretação do especialista que está atendendo ele. Por quê? Se você coloca uma dose muito alta, né, para o paciente, então você vai estar diminuindo a sensibilidade do teste. Quer dizer, você vai estar dizendo que a pessoa está, entre aspas, normal, sendo que ele tem uma patologia, né, tem uma doença, né? E se você colocar uma dose também muito baixa, você vai estar meio que mascarando. Você vai estar dizendo que ele tem um problema e às vezes não tem tanto, porque você colocou uma dose muito baixinha. Então, é um teste que ele específica, assim, ele é muito dependente de quem faz, da dose do especialista que ele vai te aplicar, né? Então, assim, vamos ver. Ele diferencia psicológico de orgânico? Bom,
às vezes, pode, ele dá uma ideia pra gente, mas não diferencia, tá? Você, por exemplo, coloca uma dose média, tô falando nem baixa, coloca uma dose média num paciente que tem... Não, vamos colocar qualquer paciente, 40 anos, hipertenso leve, ali toma um remédio do colesterol e está começando a perder ereção, né? Estava começando a perder ereção há uns 3 anos, começou tomando tadalafila, depois aumentou a dose e agora ele está, às vezes, perdendo ereção ali, às vezes, em determinadas situações, não funciona tanto quanto funcionava antes, né? E nesse paciente, se a gente faz um teste de ereção e com a dose média e vem um bom teste de ereção, acontece uma rigidez nota 10, uma tumescência, né, que é um enchimento nota 10. Será que ele é psicogênico ou não? Ou é orgânico? Ele é orgânico. Ele é orgânico, mas só que ele é orgânico, né? Ele tá lá, casado, leve, ou então com a namorada dele, né? Tá tudo certo, não tem problema nenhum. Só que ele é orgânico, mas ele é responsivo à medicação intracavernosa naquela dose que você aplicou. Tá? Naquela dose que você aplicou. Então, assim, ele é uma disfunção erétil orgânica meio que moderado menos, porque se ele fosse leve, ele nem estava fazendo o teste, ele só estava na tadalafila dele e pronto, entendeu? Agora, por exemplo, já o outro paciente que chega 25 anos, fala, olha, toda vez que vou ter relação, vai tentar relação, perde ereção na primeira vez. Vai sair com uma pessoa, uma garota pela primeira vez, perde. Fala, olha, quando arruma uma namorada, consegue. Aí fica lá, tendo relação sem remédio, sem nada. Mas toda vez, acaba o namoro, toda vez perde ereção. E aí ele começa a tomar Viagra, começa a tomar Cialis, e depois isso funcionava no começo, agora não está funcionando mais. Ele vem para você faz o teste de ereção dele, fica ereto. Então, esse caso é psicogênico ou é orgânico? Aí é psicogênico, entendeu? E o psicogênico que eu falo assim, libera muita adrenalina, né? Ele libera muita adrenalina e o pênis dele tem uma sensibilidade a essa adrenalina. Então, nesse caso, é psicogênico. O teste deu positivo, né? Deu bom. Resultado de teste. Mesmo resultado de diagnóstico teste. Diferente. E diagnóstico diferente. Então, o teste, ele é mais uma ferramenta que a gente tem para poder... Dar uma pista. Exatamente, dar uma pista, entender o que está acontecendo, ver se não tem nenhuma deformidade no pênis, se não tem nada anatômico ali, ver a resposta àquela medicação, porque se a gente aplica, e é outra coisa, e a gente pode melhorar a sensibilidade do teste, né? Você fazendo redose, né? Que é o que a gente faz aqui. O que a gente faz aqui? A gente começa com a dose inicial, né? Que a gente atende aqui paciente todo dia, o dia todo, dos mais variados perfis, então a gente sabe, aquela dosezinha que se for só, se o tecido cavernoso estiver bom, se tiver tudo bom, tudo tranquilo, a gente sabe que é para funcionar, né? E aí, o que funciona de primeira, a gente fala, opa, esse tecido cavernoso tá bom, entendeu? Agora, o que chega nessa primeira, que 3 pacientes ou 4 pacientes anteriormente funcionaram uma beleza, e ele já não funciona, fala, hoje, essa aí tá meio... vamos redosar. Aí na redose, então quer dizer, ele funciona bem, então é um paciente que ele precisa de uma dose maior. Então, se a gente for classificar a disfunção, ele é uma disfunção mais grave do que o primeiro, entendeu? E em paciente que realmente é o paciente que está totalmente refratário, que a gente aplica uma injeção, nada. Aplica outra injeção, nada. A terceira injeção com a máxima concentração, essa injeção que eu estou falando, pessoal, é o trimix, prostaglandina, fentolamina e papaverina. Pode ser o bimix? Pode. Papaverina e fentolamina ou prostaglandina e fentolamina. Pode ser o Caverject da farmácia, que é a prostaglandina? Pode também.
tá? Então, é isso. O teste de ereção serve para graduar, serve para a gente confirmar alguma suspeita da nossa consulta, serve para a gente avaliar deformidades, né? Então, se o pênis ele tem alguma realmente afilamento na base, se ele tem estruturalmente alguma coisa que impeça, né, uma rigidez axial, se ele tem uma desproporção, por exemplo, de tamanho com calibre, um tamanho maior com calibre muito fino, tem algum ponto que a gente chama de fulcro, né, que dobra. Então, é um exame que serve para complementar, para a gente ver a realidade, né, do paciente, que às vezes o paciente fica na subjetividade, meu pênis fica ali. Às vezes ele fala que é uma nota 5, mas é uma 9. Às vezes ele fala que é uma 9, mas é uma 5, entendeu? Então, depende de cada um. Então, com esse teste, a gente tem uma resposta mais objetiva, né? Mais objetiva da coisa. A gente não usa nenhum ultrassom, nem nada, que aí a gente vai continuar aí nossa explicação. Mas só assim, esse teste, então, o paciente vem aqui, vai fazer o teste, a gente aplica, então, com a injeção, né, uma injeção bem pequena, fina, uma dose no paciente, e essa dose vai ser adequada para cada paciente, e a gente vai deixar o paciente em 5 minutos. O paciente tem que ter um estímulo, né? Então, assim, não, é um exame constrangedor para alguns pacientes. Então, a gente deixa o paciente privado numa salinha, ele precisa se estimular, fazer uma masturbação, assistir algum vídeo, né? O ideal é que tenha um estímulo, tanto o reflexo quanto o psicogênico, para ter o máximo de ereção que ele consiga. A adrenalina é o botão de desliga do pênis. E os homens que têm a ADE psicogênica, se é uma questão muito forte, libera tanta adrenalina, tem capacidade de desligar isso aqui, né? Mesmo tendo ali os vasodilatadores, a adrenalina vai lá e não vai subir, não vai subir. É um cabo de guerra, né? É um cabo de guerra. Outra coisa interessante é que, por essa questão do constrangimento, às vezes o paciente vai para esse teste, ele sabe que vai colocar uma injeção no pênis, ele já chega meio constrangido. E aí ele é muito adrenérgico, ele é muito ansioso. Uma coisa interessante é, se ele julgar que ele está muito tenso na hora do exame, ele pode repetir o exame outro dia. Nesses casos, às vezes, a resposta do paciente é melhor com a mesma dose de medicação, porque ele já sabe o que vai acontecer, ele já passou pela experiência, aquilo meio que quebrou o gelo, e aí na segunda vez o cara tem um teste com uma resposta melhor com a mesma dose ou com uma dose menor. Isso que o Léo falou é muito importante. Isso aí é uma informação bem interessante e é o que acontece, né? E é o que acontece. Então... É bem isso, um teste simples, olha quanta coisa a gente falou dele, né? Exato, exatamente, varia muito. Então, tem que ser bem feito, tem que ser bem orientado. E é interessante também porque no próprio teste, vários pacientes, eles já vão pular, né, para um tratamento injetável, possivelmente. Então é a hora do especialista já ensinar para ele como se portar. E essa coisa da ansiedade na hora, o que a gente tem que explicar para o paciente? Ansiedade na hora todo mundo vai ter. E a gente compara todo mundo. Ninguém faz, olha, esse aqui vai ficar... vamos alugar aqui um quarto de hotel, chamar um acompanhante. Não, nada. Todo mundo é no mesmo padrão. Então aí você tem como comparar. A gente compara aquele negócio laranja com laranja. Então, assim, todo mundo é submetido ao mesmo padrão. Então, pode ser só por hiperatividade adrenérgica? Pode. Mas aí também a gente vai saber. Olha, se ele ficou com hiperatividade adrenérgica aqui, na hora da realidade, na hora da relação sexual, ele também vai ficar. Então é um cara que precisa de dose alta naquela hora. Então, realmente, assim, ele retrata bem ali a vida real. Se você souber fazer, souber interpretar, souber realmente manejar esse teste. É um teste bem, bem interessante, bem bacana. Daí a gente tem a evolução do teste de ereção, que é um teste de ereção com um Doppler peniano. Então, assim, se um dia alguém fizer em vocês um exame, um ultrassom, um Doppler que não estiver em ereção, não vai servir para investigar a função erétil. A função erétil se investiga com o pênis em ereção. Então, precisa ter a farmacoereção e o Doppler peniano
para uma avaliação vascular e anatômica da estrutura peniana. Quer falar alguma coisa, Leonardo? Não, eu queria comentar aqui, assim, esse exame é a documentação que a gente consegue fazer do teste de ereção. Então, igual o Marco tinha comentado, que o teste de ereção é uma interpretação do que está acontecendo com o paciente ali, quando ele é submetido à injeção. Para a ereção, o Doppler ele consegue documentar isso, né, que são com as curvas vasculares, com a avaliação da hemodinâmica peniana, né, com a medição das velocidades de pico sistólico e diastólico final durante do pênis, né, das artérias cavernosas, né. Então a gente consegue fazer essa avaliação com o Doppler, né, com o ultrassom com o efeito Doppler. A gente consegue também avaliar placa de peritoneo quando o paciente tem, fazer as medições, ter um prognóstico se é uma placa calcificada, se é uma placa que é só fibrose. Isso a gente consegue ver a geometria do pênis como um todo, se tem alguma área de deformidade que faz uma dobra ali, aquilo atrapalha o enchimento do tecido. A gente vai testar a rigidez axial, a gente também consegue avaliar isso, a gente consegue avaliar até onde, qual que é a ponta do cavernoso, se o cavernoso chega na glande. Então, assim, tem a ferramenta do ultrassom, ela consegue ver o pênis por dentro, entre aspas, né? Tem essa linguagem. Então, a gente consegue mais informações do teste, que é interpretativo, e consegue documentar. Às vezes, os pacientes, tem vários pacientes que chegam aqui, comenta, doutor, eu posso levar o exame? Claro, leva o laudo, vai levar as imagens. Então, assim, a gente documenta o pênis em ereção e os exames, assim, de maneira bem objetiva, né? E também é muito, muito operador dependente. Então, mais uma vez, então depende de quantos exames aquele operador faz, né? Qual a dedicação a ele àquela especialidade. Por exemplo, o Leonardo agora está fazendo quantos por dia? Nossa, acho que é umas 15 por semana, eu acho. Bastante. Então, bastante. Então, é um alto volume aí de exames, né? Então, isso é importante. E também o próprio andrologista fazer esse exame, né? Porque ele já viu a história. É diferente de você ir num laboratório que, às vezes, o colega não vai. Ele vai colocar aquela mesma dose para todo mundo, exato, entendeu? Na maioria das vezes, né? Salvo raras exceções, quando você vai fazer em algum laboratório que não teve tempo de tirar uma história, de conversar o caso direitinho, vai ser realmente uma dose padrão. Então aí pode ter também alteração no resultado, né? Pode diminuir a sensibilidade do exame, né? Então é muito operador dependente também, né? E a grande maioria dos laboratórios que fazem, muitas vezes fazem com radiologista. E radiologista tem muito medo de priapismo, né? Que é uma consequência que pode acontecer ao exame e a gente está muito acostumado a manejar isso. Então eles acabam usando, isso tem em artigo, assim, usando só prostaglandina, porque a prostaglandina sozinha vai ter uma chance muito menor de ter priapismo do que o trimix. E o trimix a gente sabe que vai ter uma ação muito melhor. Então, é isso. Então, o Doppler é uma ferramenta que eu acho fantástica. Ela é, como a Bianca falou, quer dizer, ele faz o teste de ereção e, como o Leonardo falou, olha o pênis por dentro, né? Então, realmente é uma ferramenta boa pra gente. A angiografia peniana, que tem também suas indicações, né? Acho que basicamente é trauma, né? Trauma pra gente ver fístulas, né? De alto fluxo. O que é trauma, fístulas? Então, trauma é assim... Uma queda a cavaleiro, né? Exatamente. Imagina que um jovem sofreu um acidente de moto, um acidente de carro, qualquer tipo de acidente. E bateu o períneo. Fraturou ali a bacia, o osso da bacia, né? Caiu assim, né? Realmente aquelas quedas que todo mundo ri, fala, ferrou, né? Vai ter mais filhos. Essas quedas são terríveis, né? Essas quedas realmente podem causar uma disfunção erétil bem importante, e difícil, né? De tratar, inclusive. E às vezes essa fístula é o quê? Como há um rompimento de artéria, essa artéria às vezes acha o caminho da veia, então fica circulando ali, a pressão da artéria
entra ali na veia, fica um fluxo no pênis, então o paciente fica direto como se fosse, entre aspas, eu vou colocar meia bomba, né, o tempo todo, e aí a arteriografia, a angiografia seria importante aí para documentar esse... O Doppler também faz isso, né? O Doppler faz isso. E teste de tumescência noturna, o famoso Rig-Scan. É um teste que não se faz mais, está obsoleto, mas há uns 15, 20 anos atrás era um dos testes que eram feitos principalmente para diferenciar uma ereção psicogênica de uma disfunção orgânica, né? Então, um homem dormia com esse aparelho no pênis, e esse aparelho, quando o homem, durante o sono REM, tivesse as ereções, ele ia avaliar o número de ereções. Então, o certo era que aquele homem tivesse de 4 a 5 ereções por noite e 30 minutos de ereção por noite para o exame ser considerado normal. Mas é um exame com muitas variações. Se o homem não dorme bem, se o homem está com problema de depressão, se o homem, então, tudo isso ia ter uma variação, né? A presença do aparelho incomodava e atrapalhava o sono. Então, assim, tem vários vieses aí nesse exame, acabou caindo em desuso, né? Todas essas ideias são boas, né? As ideias de... ideias são a ideia é boa. A ideia é boa, mas na prática não fala muito, né, pra gente. Vamos lá. E a dica que eu dou, assim, se você tá dormindo com seu esposo, com seu namorado, acordou no meio da noite, faz um Rig-Scan. Vai lá ver se tem ereção, pra ver se tá tudo bem. A esposa scan. Se toda vez que você faz isso e não tem ereção, aí você começa a se preocupar. Eu sempre faço isso. Mas é interessante, se esse teste pegasse, né, se tivesse uma maneira bem legal de avaliar as ereções noturnas, seria ótimo, né, porque a presença de ereções noturnas ou matinais, elas falam muito a favor de uma boa saúde peniana, de uma boa ereção. É um fator de prognóstico bom, né? Mas fale pra tua esposa, amor. Me ajuda. Agora, vamos aqui, assim, esse teste já não era mais da parte vascular, só pra... Já era um teste Sim. clínico. Esse teste já é um teste psicofisiológico, assim, digamos. E agora, os próximos testes que eu vou falar, então a parte vascular a gente já falou, tem esse. O próximo teste já é da parte neurológica, né, da parte... investigando uma disfunção neurogênica, que são os testes mais difíceis, né? Então, a eletromiografia do corpo cavernoso é um teste para avaliar lesões periféricas. Paciente que às vezes fez uma cirurgia e se suspeita de uma lesão periférica, ou até paciente com... Peraí, deixa eu só interromper. Ninguém sabe o que é lesão periférica. Isso é para quem lesou realmente o nervinho ali, localmente. Por exemplo, operou a próstata. Então, o nervo que vai para o pênis, ele é lesado. Um nervo periférico. Um nervo periférico, um nervo cavernoso, pode, né? O plexo, né? Pode ser lesado. Mas esse exame, principalmente, não é nem para questão de ereção. É mais para aqueles pacientes que têm diminuição de sensibilidade, né? Que ele fala, meu pênis está anestesiado, eu não sinto prazer, não sente prazer, tá assim com o pênis muito realmente dormente, né? Então aí a gente faz esse exame para ver se realmente isso é orgânico, ou então se tem alguma questão de somatização. O que é somatização? É o paciente que está tão ansioso, tão nervoso com outras coisas, e aí meio que descontou no pênis. Aquilo ali está se refletindo no pênis, né? Então, é mais para fazer também essa avaliação. Então, nervo periférico é o nervo realmente, é o fiozinho que vai lá dar o disparo no pênis. E o central é a nossa medula, né? Que fica dentro ali da coluna, né? E o nosso cérebro, né? Nosso encéfalo.
E é um exame que muitas vezes vai ser... a gente não pede esse exame, então, de rotina, a gente não pede esse exame para os pacientes porque não vai ter uma aplicabilidade clínica, né? E não existe nenhum exame, muitas vezes o paciente pode ter uma diabetes, pode ser uma disfunção neurogênica e esse exame vai vir completamente normal, porque a questão é, não existe nenhum exame que vai avaliar os neurotransmissores ainda, né? Sim. Lá na placa neural. E os neurotransmissores é como se fosse o choquinho que dá, faz é a o gatilho. ignição, né? O gatilho. É igual a gente fala para o paciente, assim, como é que a gente sabe? É interessante, com teste de direção a gente sabe isso. Não precisa muito dessa eletroneuromiografia. Por exemplo, exemplo eu acho que é mais fácil da gente explicar. Vamos imaginar um paciente diabético, né? Como é que a gente sabe se o componente dele é mais de inervação, se a diabetes Neuropático. pegou mais os nervos dele, ou o endotélio, Vascular. ou a parte vascular, vascularização dele? Se a gente faz um teste de ereção nesse paciente e com dose normal, baixa, e a gente vê uma boa ereção, provavelmente a parte neuropática, a parte neurológica foi mais afetada. Isso a gente vê, por exemplo, num paciente que tem que é cadeirante, né, que teve um trauma. Então, ali a inervação, ele quer tá ali pensando tudo, mas não está chegando no pênis. Então, a gente aplica uma medicação no pênis em dose baixa e tem uma resposta muito boa, né? Então, e diferente, se a gente aplicar a medicação nesse paciente diabético e aí ele não tiver um enchimento tão bom, aí realmente a parte vascular está comprometida. Pode estar as duas, né? Nesse caso, pode estar as duas. Né? Mas, assim, é um exame que realmente não traz muita coisa pra gente. E também, às vezes, a história clínica do paciente vai nos dar alguns sinais, né? Se o paciente tem dormência em outras partes do corpo, por exemplo, a gente vai desconfiar mais de uma questão neurogênica. Né? Uma neuropatia, né? É uma coisa que tá na moda hoje em dia é ciclismo, né? Hoje todo mundo é ciclista. O Gustavo... Ficar quieto aqui. Ficar quieto. O Gustavo é fator de risco. Né? Meu Deus do céu. Por isso que ele... Não, mas ele é amador. Alguém pede pra mim eu pedalo de pé. Então, assim, muito ciclista pode realmente ter uma dormência ali no períneo, né, que é aquela partezinha entre o ânus e o escroto, né, o saco. E isso aí realmente pode ser esse exame poderia mostrar alguma coisa, se o nervo tá sofrendo, se não tá, né? Então Mas foi bom que você comentou sobre isso, porque teve um seguidor do teu YouTube que ele é ciclista e ele fez um comentário no seu vídeo falando assim, não, doutor, existem hoje alguns selinhos específicos tentando melhorar essa questão. Mas eu comentei, mesmo, eu acho que ele não assistiu o vídeo todo, né? Não, só leu o título. Sim. E quando a gente suspeita que é uma disfunção erétil por causas centrais, a gente tem o potencial de gênito cerebral evocado, que é um outro tipo de exame, e tem sido estudado até para ejaculação precoce, disfunção erétil, mas, como eu falei, tem pouca aplicabilidade clínica, né? Porque, enfim, continuamos. Na avaliação hormonal, então, como o Dr. Marco já falou no início, já se adiantou, a gente Aí, nota vai... 10 pra aluna. A gente Ela vai fez o medir slide rapidinho ali correndo. testosterona total livre, hormônio luteinizante, o LH, o folículo estimulante, o FSH, prolactina, às vezes, nessa avaliação hormonal, dependendo do caso, quando é um hipogonadismo mais grave, a gente vai fazer também rastreio por ressonância magnética e pedir os hormônios tireoidianos, que também fazem parte da parte hormonal. Só um segundo. A ressonância magnética a gente pede para paciente que tem testosterona baixa, LH baixo, FSH baixo e prolactina alta. Hiperprolactinemia, né? Que é o principal tumor de próstata, é mais comum, Se né? tiver FSH baixo, testosterona baixa, FSH baixo, LH baixo e a prolactina normal, geralmente eu também peço, né? E já a gente acha, geralmente, o que a gente vai achar? Vai achar um tumorzinho na hipófise, né? Uma glândula que está no nosso crânio
né, na célula túrcica do nosso crânio. E geralmente esse tumorzinho, né, é benigno e não precisa operar, só acompanhar, né? E essa lesão de 4 milímetros, 6 milímetros, né, ela fica estável e atrapalha a produção, né, são dos hormônios liberadores da testosterona, né, principalmente, a gente está falando do LH e do FSH. Certo, então. Esse slide a gente não vai precisar falar. Putz. Então tá bom. Não. Eu tô pulando. Então, assim, até 33% dos pacientes com disfunção erétil vai ser devido à testosterona baixa. E às vezes vai ser, como a gente falou, um mosaico, né? Não é só testosterona baixa, é testosterona baixa e outros fatores. Mas por isso que é importante. Então é importante que a gente colete de manhã esse exame. E tem muita variabilidade individual. Às vezes um paciente vai fazer o exame hoje, se fazer daqui uma semana vai estar diferente. E a testosterona que é boa pro Gustavo não é a mesma do Leonardo. Então é diferente. A testosterona ela circula em 3 frações e aqui é biodisponível e ativa é a testosterona livre, então que é a mais importante. Parte da testosterona vai estar fortemente ligada ao SHBG, então SHBG é o inimigo da testosterona. E é isso. Lembrar que tem que coletar de manhã, preferencialmente em jejum, pelo menos 2 amostras, né? É o ideal, né? É o ideal, mas sempre... O que acontece aqui, ó, uma coisa importante também, ó, o SHBG muitas vezes é compensado pela testosterona. Você vê um indivíduo com SHBG de 60, 70. Aí você vai ver a testosterona total tá de alta. 900, né? E aí a fração livre vai estar ok. Vai estar faz sentido, né? Normal. Por quê? É compensatório, né? Então eles geralmente compensam, né? Indivíduos que têm o SHBG alto, né, tem geralmente a testosterona mais alta quando está funcionando tudo normal. Agora, se você pegar um indivíduo com SHBG alto e ele está com algum problema, que ele não consegue mais entregar aquela testosterona total muito alta, aí realmente ele vai sentir, né? Aquele indivíduo que está com 500 de testosterona e tem uma livre de 7, alguma, né, coisa. Exatamente. Então, daí LH, prolactina, aí o LH e o FSH a gente sempre vai dosar para investigar se é um hipogonadismo primário ou secundário. A hiperprolactinemia, ela vai vai prejudicar a ação do LH, por isso que prejudica a emissão da testosterona, e sempre quando a gente tem uma hiperprolactinemia e a gente vai também fazer suspeitar de tumores produtores de prolactina, causas de hiperprolactinemia, e isso também pode e deve ser corrigido nos pacientes. A principal coisa é redosar, né? Uma das principais causas de aumento da prolactina, às vezes, foi realmente uma coisa momentânea. Quando você dosa de novo, ela tá normal, né? Só para não dar um diagnóstico, não assustar o paciente, né? Então, sempre a gente tem que fazer uma nova coleta. E o hipertiroidismo, né? Que pode estar associado também com a disfunção erétil. Então, a gente sempre acaba dosando. A gente dosa também, muitas vezes acha também o hipotiroidismo, mas o que tem mais associação com a disfunção é o hipertiroidismo. Que vai causar um aumento da aromatização da testosterona em estrogênio e também o aumento do tônus adrenérgico, porque o hipertiroidismo tem sintomas de agitação, exoftalmia, irritabilidade. Olho esbugalhado. O olho esbugalhado. Tá muito científico isso daqui, né? Mudou o nível da nossa discussão aqui. Agitação, perturbação do sono, então tem uma descarga adrenérgica muito grande no paciente. E esses efeitos contráteis podem, pelo aumento do efeito contrátil, pode acabar elevando o SHBG e piorando os níveis de testosterona. Vamos lá, então, para o pessoal que está ouvindo, assistindo a gente.
Isso aí é uma salada de hormônio, né? SHBG, testosterona, tireoide, LH, FSH e deve ter alguém aí viajando, né? Então vamos, só para tentar resumir. A gente quer saber onde está o problema. O problema está no testículo? O problema está no cérebro? O problema está na sua tireoide? Tudo isso daí faz para a gente diferenciar onde está o problema, para a gente criar um norte e tratar o paciente. Isso aqui é basicamente esse tipo de investigação que a gente quer fazer no nosso paciente. E uma coisa muito importante, né? Agora, não sei quem chegou até aqui, né? Já estamos com quanto tempo de programa? 1h pouco. 10, não sei. Não, mas quem chegou é que merece as melhores informações, né? Então, boa. Assim, ó, a gente muitas vezes pede todos esses exames, os pacientes, eles querem realmente saber a causa do problema, mas apesar de essa investigação que vocês acompanharam aqui, todos esses exames, muitas vezes você faz tudo isso e vem normal, né? E vem normal. E o paciente fica, bom, beleza, combinado. Eu fiz aqui. Foi um prazer. E agora? Eu fiz aqui todos os exames, estão todos normais. E menos o meu pênis, tá normal. Exatamente. Se eu não tivesse com problema, eu não estaria aqui na sua consulta. Onde está a câmera da pegadinha? E aí? Cadê? Né? O que fazer nesse caso? Né? Às vezes, mesmo com exames todos normais, o paciente pode sim ter uma disfunção orgânica, né? Só que não de causa metabólica, pelo menos não que a gente achou no sangue, não com os exames que a gente tem disponíveis hoje, não de causa hormonal, né? Não com os recursos que a gente tem hoje, não é uma disfunção grave, né? Porque a gente já fez o teste de ereção, já fez o Doppler, não é nada obstruindo as artérias principais, ele responde a uma dose média de injeção, né? Mas mesmo assim, nada impede desse paciente ter uma disfunção, uma alteração endotelial na parede interna das artérias de uma forma leve ou moderada, né? E que a gente não consegue medir isso aí realmente, né? Nada impede do substrato, por exemplo, que a gente tem para a ereção, né? A quantidade ali de óxido nítrico liberado, os neurotransmissores, o percentual de musculatura lisa no pênis, a redução da elastina na túnica albugínea, na parede do pênis. Isso, pessoal, a gente não consegue medir. Então, apesar de toda essa investigação, né, que foi feita, pode vir tudo normal e você pode ter um problema orgânico, né? E isso acontece com alguns pacientes, né? Não são todos. Isso sugere algum problema mais psicológico, só de cunho psicológico, mas muitas vezes ele tem todos os exames normais e tem uma patologia, uma doença orgânica, mas com relação. Aí é o quê? Neurotransmissores, tecido cavernoso, disfunção endotelial. São fatores que a gente não consegue medir, a gente não consegue imagem, a gente não consegue, não tem exame ainda, né? Daqui 20 anos a gente repete esse episódio. Exatamente. Espero repetir esse episódio daqui há uns 10 anos com novidades aí nesse aspecto, né? Então é isso. Agora vamos lá, seguir o jogo. Perguntas do YouTube. A parte polêmica agora. Vamos lá. Cadê? Conduz. Já procurei e fiz exames. Deu normal. Mas não dura tanto assim a minha ereção. Tenho que usar tadalafila usando camisinha. Não entendo o meu problema. Dizem que é psicológico. Bom, de falar parece isso, né? Que eu tava adivinhando. Não, eu juro que eu não vi essa pergunta. Não, eu juro. Eu juro. Não viu, não. Verdade. Confirmo. Então, mas só que assim, ó. Mas porque, veja só, porque a gente atende aqui paciente o dia todo dia, com vários tipos de problema, vários graus, várias histórias, vários tudo. E esse é um dos pacientes, né? Esse é uma classe de paciente, uma caixinha de paciente que vem, que é o paciente que tem disfunção erétil
e tem os exames todos Todos normais, né? Nesse caso, a gente não consegue, a gente tem que falar para o paciente, olha, eu não tenho tratamento que vai te curar, né? A gente tem tratamento que vai melhorar, que vai resolver teu problema, né? Nesse caso, claro, só lembrando, ele falou, já fiz exames e deu normal, mas quais exames? Será que ele fez todos? Será que ele fez do jeito melhor, mais adequado, Doppler? Será que foi palpado o pênis da forma como para ver se não tem uma fibrosezinha, para ver? Então, quer dizer, isso varia também. Isso varia também. Será que foi interpretado de forma certa a testosterona dele? Né? Então, assim, tem que ver, né, quais exames, qual foi a interpretação dos exames, né? Mesmo, e é o que eu falei, mesmo sendo todos feitos, todos bem interpretados, pode acontecer. Você pode estar nessa caixinha que os exames são normais e tem disfunção erétil. Daí a gente vai ter o que você pode fazer para melhorar? Aquela coisa. Comer bem, dormir bem, atividade física, controle do estresse, melhorar a parceria. A terapia sempre ajuda. Medicamentos, né? Medicamentos eles estão aí para isso. Se você funciona com medicamento, né? E se você funciona com medicamento, né? E quando você tira o medicamento não funciona, pode ser que realmente seja um problema ali de via de óxido nítrico, né? O que é que o medicamento faz? Ele inibe uma enzima, que é a fosfodiesterase, né? Aumenta e mantém o GMP cíclico e mantém ali o óxido nítrico relaxando, né, a musculatura lisa, o tecido cavernoso, e mantendo ali uma ereção boa, né? Então, simplesmente, se o paciente tem uma deficiência nesse mecanismo, o medicamento está ali para pontuar e corrigir, né? Então, ele precisa dessa correção medicamentosa, igual o hipertenso precisa de uma correção medicamentosa, igual o diabético precisa de uma correção medicamentosa, então a gente tem um monte de problemas, tem igual um asmático às vezes precisa da bombinha, então todo mundo vai ter algum problema algum dia e esse pode ser um dele. Pode ser só psicológico? Pode também. Pode. Né? A gente não consegue falar para ele só com essa pergunta se é ou se não é. Aí realmente precisa de uma consulta, né? Precisa de uma consulta. Mas é um bom exemplo, né? Mas é um bom exemplo, né? É um bom exemplo de o que a gente encontra, né? E como a gente pode conduzir outras alternativas. Tem as ondas de choque, exercícios com bomba de vácuo. Então a gente tem vários, né? Vai discutir bastante sobre isso. O cabo de guerra, né? Tem que botar mais força do outro lado ali. Exatamente. Tem fatores positivos e fatores negativos. A gente tem que encher, tem que fortificar os fatores positivos e enfraquecer os negativos, né? Próxima pergunta. Dr. Marco Túlio, eu me masturbo todos os dias, às vezes 3 vezes desde os 12 anos. Tenho 17, estou com problema de ereção faz 2 dias. É por conta desse... tem essa caixinha de pacientes também. Isso pode se tornar permanente? Como resolvo isso? Me ajuda, por favor. Legal. Bom, bacana. A gente assim, ele vai estar no episódio de ejaculação precoce daqui a uns tempos também. Não. Mas então, a gente brinca, né? Mas assim, para o paciente é um problema, ele tá colocando ali, expondo ali uma dúvida que às vezes ele não teve uma orientação bacana, né? E o intuito do podcast é justamente esse, é dar essa orientação, né? Porque, vamos lá, vamos destrinchar isso aqui direito. Então, masturbo todos os dias 3 vezes por dia. Um adolescente, ele tá ali com os hormônios aumentados, ele tá ali, tem adolescente que masturba 1, tem adolescente que masturba 3, tem adolescente que masturba 5 vezes ao dia, e passa ali o dia todo no banheiro, ninguém sabe o que ele tá lá, a avó manda, menino, sai do banheiro, o outro também, e aquela coisa. Isso varia muito de pessoa para pessoa, né?
Isso vai diminuindo com o tempo, né? Então, se pegar um indivíduo de 15, pode ser desse jeito. Quando ele chegar aos 25, 35, às vezes, se ele for inventar de masturbar 3 vezes ao dia, não vai ser tão legal. Realmente, o cara vai meio ficar mais esgotado, né? O pênis não tem mais tanta lenha aí para queimar dessa forma. Mas, e ele agora está com 17, também está bem novo, né? E ele falou que estava com problema de ereção. Então, há 2 dias, muito curto, né? Então, problema muito curto. Pode ser justamente isso que eu falei. Aquela chavinha, tipo, o gás que você tinha ali com 14, 15, às vezes com 17, 18 já não é tão... Já está um overtraining aí com 17. Isso é muito variável, tá? Isso é muito variável. Então... E disfunção erétil, né? Ele falou o problema com ereção. Ele não falou disfunção erétil. Porque aí a disfunção erétil é a incapacidade de ter e manter a ereção em mais de 50% das vezes. Então, ele não se enquadraria num paciente com disfunção erétil. Ele só, realmente, na minha opinião, é o corpo que deu uma cansada, né? Ele precisa de uma folguinha. E precisa só relaxar agora, porque se ele inventar de ficar tenso com isso, encucado, né, provavelmente isso aí pode causar uma piora, né, realmente um quadro psicológico. Aí ele ficar direto, tá lá na aula e olhando pro pênis para ver se fica duro, se não fica, vai no banheiro dar uma testada. Então aí realmente fica um troço que depois pode se prolongar. Então, lógico, a gente preserva a identidade do comentário, né, do rapaz que fez isso, mas a minha orientação é relaxar, tá? Comer bem, atividade física, comer um ovinho, um abacate, um azeite, dormir bem, relaxar. Mas eu tenho um comentário para fazer. Desencucar com isso, evitar pornografia, até diminuir um pouco, tá? A quantidade de masturbação. Então, 3 vezes por dia. Né? 3 vezes por dia. Já deu, né? De 12 anos até 17, já deu pra aprender já, né? Deu pra... Ele tá com inveja do menino. Deu pra aproveitar. Tá com inveja do rapaz. Deixa o rapaz masturbar 3 vezes. Ele não tem boleto ainda pra pagar. Pode masturbar 3 vezes. Com 17 mas já tem. A questão é assim... Não, mas a questão, ele pode, mas só que o problema é que agora deu uma cobrança, pifada. Não, a cobrança, né? Exatamente, agora deu uma pifada de 2 dias, então tem que ver o que é que tá acontecendo. Mas a questão assim, pra dizer que tem um problema de ereção, um início abrupto, né? Um problema de ereção, uma disfunção erétil, geralmente orgânica, vai ter um início lento, né? Não vai ser abrupto. Nossa, 2 dias aconteceu. Geralmente, quando assim, faz 2 dias, quando tem uma data, putz, fala muito mais a favor de ser psicogênico do que orgânico, né? Então... algo mais situacional, né? Então, de repente, a rotina dele com 12 e depois com 17 mudou. Ou às vezes, sei lá, faz 2 dias que ele não dorme direito. Exatamente. Ou às vezes teve prova e tá se cobrando de ter... Às vezes tem N fatores, né? Ele tem às mais vezes... obrigações durante o dia, ele não tem aquele tempo que ele tinha para fazer 3 vezes. São aí ele vai obrigado, né? Ele muda o cenário que ele tá indo para uma masturbação. Isso pode fazer, não, eu tenho que ter uma agora. Aí, se tenho que ter, vai atrapalhar também. Então, ele precisa dar um tempo, né? A dica para ele é relaxa. Relaxa aí um tempinho, depois volta. Eu tenho só uma história engraçada até para falar, que, na verdade, assim, é justamente sobre essas orientações, né? Que o jovem, às vezes, não tem abertura para falar. Mas chegou um rapaz de uns 19 anos, né? Num ambulatório do SUS, né? No ambulatório estava lotado lotado de casos graves, de realmente câncer, e casos realmente bem complexos, graves, fila cheia e tudo. E na residência, né, a gente atendia, tem os chefes, né, que ficam assessorando a gente, né? Tá lá o residente do 1º ano de urologia, do 2º ano de urologia, do 3º ano de urologia, os chefes lá. E aquela demanda, todo mundo empenhado, uma força-tarefa para atender todo mundo. E aí chegou esse rapaz, né? Acho que ele era funcionário da instituição, por isso que ele até conseguiu essa consulta, porque é difícil também de conseguir a consulta, mas conseguiu.
E a queixa dele era a seguinte, ele chegou lá e falou, opa, tudo bem, eu tô com um problema muito sério. Muito sério. Toda vez... Agora, tá acontecendo uma coisa comigo que eu não tô entendendo. Toda vez que eu ejaculo, meu pinto fica mole. Aí, aí assim, ele tava preocupado com aquilo, né? Quando eu acabo de transar e ejaculo, pum, meu pênis fica mole. Aí eu lembro que o meu chefe, na época, olhou pra ele assim e falou, olha, então é o seguinte, você tá curado, se você achar algum jeito dele continuar a ficar duro, você volta aqui pra ensinar pra gente. Pode ir embora. Então, assim, mas era um problema, assim, entendeu? Falta de orientação. Ninguém falou pra ele que é normal, entendeu? Isso acontecer. Pô, depois você ejacula, é normal ficar mole ali. Informação, orientação, ali, é a base de tudo. Não, exatamente. Tinha 19, pode ser que com 16, 17, não, era uma atrás da outra, né? Sem parar, diversão sem limites. Mas só que, assim, aí quando chegou os 19, ele viu a primeira vez o pênis dele ele ejacular e o pênis dele baixar, entendeu? Então, ele não sabia, realmente, né? Então, simplesmente orientação. Agora, se você não dá essa orientação, né? Se você não dá a orientação, aí realmente ele pode ficar com um mecanismo psicológico, ele pode achar que ele tem um problema, entendeu? E aí depois ele não vai conseguir nem a primeira por conta disso. Ele fala, nossa, agora eu tô perdido, entendeu? Então, é super importante aí a gente discutir esses casos, tanto os casos mais graves, quanto os casos que a gente acha que, poxa, não, mas às vezes não sabe, entendeu? Não sabe, não tá com informação, entendeu? E achei muito interessante a tua história, que eu acho que isso vai dar de frente com a próxima pergunta. Não acredito. Saúde sexual de A a Z. Em que idade começar? Olha, as pessoas vão achar que foi combinado isso aqui. Não, mas assim, todo mundo tá de prova que não foi. Eu não vi essas perguntas. Agora. Dessa vez, não. Eu escolhi a D dessas perguntas. Eu acho que é uma telepatia aí. Tá. Bom, que idade começar? Eu acho que isso não tem uma idade específica. Com 12, com 11, com 13. Eu acho que os pais devem ser sempre os protagonistas, amigos, né, dos filhos, conhecê-los, ter uma parceria bacana. E quando vê o momento, né? Cada adolescente vai ter um momento ali que ele vai, às vezes, sinalizar para você, ou então, às vezes, o sinal é até ele tá mais inibido, não tá conversando tanto, tá mais retraído ali, aí a pessoa puxa um papo, né, sobre isso. Depende. A puberdade, né, ela varia. Tem menino que começa com 12, tem menino que com 13 ainda tá, né, ainda não desenvolveu nenhum caractere, mas até isso você tem que explicar por que ele não desenvolveu e o coleguinha tá desenvolvendo, né? Então, na minha opinião, acho que uns 11 anos é uma boa idade. É bom antes da primeira relação sexual, Sim, que claro. Muitas vezes o menino não tem um papo aberto com o pai, ou com alguém, ou com a mãe, de ter, às vezes, algumas informações e aonde que ele vai aprender. Às vezes, uma consulta, a saúde sexual masculina vai além também de você ter uma informação, né? E às vezes passar numa consulta com um urologista, o urologista pode desmistificar coisas como dessa história que foi contada. E tirar muitas dúvidas, né? Às vezes o menino não consegue conversar com a mãe sobre o tamanho do pênis, sobre várias questões da atividade sexual, e aquilo gera muita angústia, né? E às vezes vai buscar na internet, sabe que na internet vai às vezes cair num vídeo pornô que não é uma representação do que é a realidade, daí acaba gerando a frustração e as disfunções. E é isso, a menina quando menstrua vai no ginecologista. O menino não tem essa, não menstrua, então não sabe qual que idade vai no urologista. Sempre na puberdade, quando está no comecinho da puberdade, é interessante ir, né? Mas não precisa ele estar doente, é só para bater um papo mesmo. Às vezes senta o garoto e a mãe e o pai. Aqui eu atendo muitos pacientes que estão em dúvida sobre o tamanho de pênis, sobre o desenvolvimento, e é bem interessante porque realmente a gente tem uma conversa mais aberta, né, tanto com o paciente, com o adolescente, quanto com o familiar, né, o pai ou a mãe que vem trazer.
E eu acho que é válido. O homem, o garoto tem que passar também no urologista pelo menos uma vez por ano, né? Uma vez por ano, uma vez a cada 2 anos ali na adolescência, para bater um papo, tirar umas dúvidas, fazer o exame se precisar, né? É caráter informativo mesmo, né? Informativo. Não, teve essa semana, inclusive, passou um paciente que veio com o pai, ele tinha 15, 16 anos também, tinha uma queixa sexual ejaculatória, né? E é interessante que muitas vezes nessa idade, o ideal é a gente até pedir, assim, educadamente, pro pai sair da consulta, a gente conversa só com o paciente, porque tem coisas às vezes, que o filho não fala pro pai por vergonha, e isso é super normal. Então, apesar de ter um relacionamento pai e filho bem bacana, bem sinérgico, assim, foi super legal. O pai até que falou assim, não, doutor, eu vou sair da consulta que eu acho que ele vai falar pra você, os negócios que ele não fala pra mim, e tá tudo bem, ele não tem que falar mesmo. Então, assim, foi super legal. E deu tudo certo. Então, assim, inclusive, há uns 2 anos atrás, eu acho, até um pouco mais, teve até uma campanha da Sociedade Brasileira para incentivar a ida do adolescente. Vem pro URO, para o paciente começar a acompanhar mais ou menos nessa idade da puberdade com o urologista. Então, assim, é algo que isso tende a mudar, né? Beleza. Tem mais? Eu já cansei de adivinhar. Acabou. Beleza. Boa, aí, gente. boa. Muito bom. Boa. Então, pessoal, espero que tenham gostado. Ficou, não sei quanto tempo ficou, mas eu acho que deu para entender aí tudo sobre, quer dizer, uma parte, né, de exames para disfunção erétil. E até os próximos episódios. Não esqueçam de curtir o vídeo, de compartilhar, dar o like, se inscrever no canal, acompanha a gente nas redes sociais, né? No Instagram, no TikTok tem também, então tem... Agora a gente tá omnichannel, né? Tá? Então é isso aí, pessoal. É isso, pessoal. Tchau, até a próxima. Espero que tenham gostado. Até a próxima.